Quando ela entende quem que ela entende alguns desafios. Nunca vai dar. Entendeu? Você não tem tempo. Você cria o seu tempo, né? Liderar é impactar a vida de alguém. Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou a Nayara. Eu sou o Diego. Eu sou o Mário E eu sou a Gabi. De novo. Continua. Eu sou o Mário Benz. E eu sou a Gabi. Muito bem, prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Muito bem, da Benz Obrigada. Consultoria. Show. Vamos falar hoje de um assunto bacana, né, Nay? Que Isso. apresenta o nosso convidado aí, nossa convidada. Nosso Manda ver. excelente convidado aí, né? aí? Mário Benz, professor, empresário, consultor. É isso aí. Esse é o cara Palestrante, ele cozinheiro, tem- corredor, Nossa, tem muitas Maratonista. habilidades aí. maratonista. Na verdade, eu faço meia maratona, mas eu falo que é maratona, porque fica muito mais bonito. Eu vou participar da Maratona do Rio, mas é meia maratona. Muito bem. Mas isso é mesmo. importante, porque quando a gente Ah. fala do empresário, nós temos que entender que são várias pessoas, várias personas. E Ah. a pessoa, às vezes, ela tem que entender que ela precisa ser cozinheiro. Quais são os hobbies? O que essa pessoa gosta de fazer? E muitos vivem por conta de trabalho. Agora, é importante correr, fazer atividade física. E o que eu sempre prego é a gente conseguir fazer de uma forma muito equilibrada as diversas áreas da nossa vida. Perfeito, Mário. Muito bem. E Gabi que faz tudo acontecer junto contigo, né, meu querido? Gabi tá sempre Faz ativa. tudo lá nos bastidores. Perfeito. Tá sempre do Sejam seu lado aí, te bem-vindos, viu, apoiando. Isso gente? aí. Show de bola. Obrigado pelo convite. Nosso assunto aqui, cara, turma, super interessante, que é gerir equipes e desenvolver equipes de liderança. E aí, Isso. Mário, esse desafio aí? Fala pra nós aí, esse assunto Então, importante. É muito interessante esse tema, porque e eu tenho trabalhado muito com ele. Porque, assim, quando você vai para o Instagram, quando você vai para as redes sociais, as pessoas criaram uma ideia sobre liderança que ela é muito romantizada. Então, você começa a observar, por exemplo, as pessoas, aquelas imagens, né, uma pessoa puxando. Aí eu pergunto para os empresários, o que vocês entendem por liderança? Ah, liderar é ser espelho, liderar... Nada disso. Liderança não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque quando eu acho que liderança é ser espelho, como que eu desenvolvo a liderança? E o que eu acredito é que nós precisamos criar um conceito de liderança que faça sentido o processo de desenvolvimento. Então, o que significa isso? Liderar é um processo. Liderar é impactar a vida das pessoas. Isso que é muito importante. E não só, eu tenho que entender a liderança sob a ótica do processo de desenvolvimento. E não sobre essa ótica romantizada das redes sociais. Porque tem que fazer sentido para quem acha que não é líder, e muitas pessoas falam, eu não sou líder. E eu quero mostrar que todas as pessoas podem desenvolver a competência de liderança. Show de bola. E eu acredito que esse líder do Instagram, líder do LinkedIn, né, que tem aquela foto inspiradora e tal, é legal, faz parte, mas não é só isso, né, Mário? É isso. E tem método, cara, para desenvolver a liderança, para ter uma agenda de liderança. Como é que você conhece esse tema demais? Então fala um pouquinho pra gente, pro nosso empresário que tá aqui com o desafio de liderar o time dele lá no campo de batalha. Fala um pouquinho pra gente. Ótima a sua pergunta, ô Diego, porque assim, quando a pessoa acredita que liderar é quando a pessoa acredita que liderar é simplesmente ser espelho, ela não entende qual é o processo de desenvolvimento. Porém, quando ela entende que liderar é um processo e pode ser desenvolvido, não é? E aí eu trabalho basicamente com 4 pilares do desenvolvimento da liderança. E aí a gente começa a construir. Como que a gente constrói? Primeiro pilar do desenvolvimento da liderança é liderar a si mesmo. Cara, como que você quer liderar as pessoas se você não consegue liderar a si mesmo? E aí, como que a gente faz isso? Então, liderar a si mesmo significa fazer alguns assessments, entender quais são os seus valores, quais são os seus princípios, o que é importante para você em termos de inteligência emocional, qual é o seu perfil, você é analista, você é executor, você é planejador, você é comunicador, porque quando você entende esse perfil, e aí vem a magia, porque quando eu mostro para as pessoas o perfil delas, ela fala assim, nossa, mas eu sou isso é horrível. Eu falei assim, não, isso não é nem bom e nem ruim, é só uma fotografia de como você está neste momento. E qual é o desafio? Uma vez que você entende o seu perfil, você tem que começar a pensar o seguinte,
não tem certo nem errado, porque certo e errado tá ligado com crenças. E muitas vezes eu acho que eu tenho que ser rígido, porque eu tenho uma crença construída ao longo dos anos. Agora, quando eu entendo qual é o impacto, por exemplo, de ser muito rígido, qual é o impacto, por exemplo, de eu ser um líder comunicador e executor e não planejar? Interessante também essa questão, até de saber quando usar. Às vezes a liderança vai Qual o precisar momento estar certo mais de rígida. encaixar isso, né? Não é? Isso. Ou seja, às vezes dependendo do time, da equipe, do momento, né, você vai ter que usar aquela liderança situacional, né? Exato. Então, Perfeito. entender de tudo isso, esse autoconhecimento que vai fazer com que a pessoa entenda a si mesma e consequentemente, lidere a si mesmo, eu acredito que é fundamental. E isso é importante. Você aí, gente, empresário, tá cuidando de si mesmo? Você consegue liderar seu dia, sua rotina, né? Agenda, uma roda do tempo, agenda de compromissos, enfim. Tudo faz parte, né, Mário? Eu acredito. Dentro do seu método. Então, assim, quando você fala roda do tempo, talvez alguns empresários não entendam. O que é roda do tempo? Você vai esclarecer isso ainda? E é interessante, porque assim, tá ligado com uma das competências que é a gestão do tempo. Então a pessoa entende quem que ela é. Quando ela entende quem que ela entende alguns desafios. Então, por exemplo, eu entendi, e há uns 7, 8 anos atrás, eu tive um piripaque. O que é um piripaque? Eu cheguei 8 horas em casa, do trabalho, e fui trabalhar. Eu pisquei, abri o olho, eu tava no chão, com as pessoas me socorrendo. Eu fui pro hospital, e aí, no hospital, o médico falou, não, fez exame, não tinha nada. E aí eu falei assim, não tem nada. Eu pisquei de novo e caí na frente do médico. O médico arregalou o olho e falou assim, cara... Mas fez alguma coisa aí. Não tinha nada físico, não tinha nada, era psicológico. Por quê? Excesso de trabalho. Então eu entendi, e a partir daí eu entendi pela dor, que nós precisamos ter um equilíbrio na vida, ok? Então esse equilíbrio diz o seguinte, eu tenho que cuidar da minha saúde. Quando eu sei que eu não estou cuidando bem da minha saúde, por exemplo, como empresário, como líder, não é? Então um líder que é extremamente descontrolado emocionalmente, porque ele não descarrega a sua energia, ele vai descontar em quem aquele tanto de energia. Em quem que você acha que o líder vai descarregar energia quando tá lá no dia 20 e ele olha pra meta e tá assim, ó, eu bati simplesmente 40% da meta, falta 60%. Ele vai descontar em quem? No time, claro. não é? Tá mais próximo dele, não é? Então, quando ele entende esse processo... Às vezes na família, perfeito. Às vezes ele vai descontar às vezes nele mesmo, né? Autocobrança. Exato. Então, e olha que nós estamos falando ainda do primeiro pilar, que é a gestão de si, que é conhecer. Fala mais um pouquinho. Segundo pilar, cara. Aí que vem o segundo pilar. Uma vez que eu conheço quem eu sou, quais são os meus aspectos, meu ponto forte, meus pontos de melhoria, não é? Aí sim eu estou preparado para liderar pessoas, que é o segundo pilar. E aí, o que é? E eu convido você, empresário, a ressignificar esse conceito de liderança. Tem um conceito que eu gosto muito, que ele diz o seguinte... Liderar é impactar a vida de alguém. Como assim, Mário? Liderar é impactar a vida de alguém. Imagina a seguinte situação, Diego. Você chega para um funcionário seu e fala para ele alguns aspectos, comportamentos, atitudes que esse funcionário tem que de alguma maneira está impactando negativamente os resultados dele, ok? Mais do que isso, você mostra quais são os caminhos para gerar melhorias, não é? Orienta esse processo e com o passar do tempo, acompanha. Com o passar do tempo, esse colaborador seu melhorou os resultados dele através desse processo que você fez. Ele passou a ganhar mais ou fazer o trabalho dele com menos esforço. Ou seja, ele vai virar e falar assim, olha, obrigado, Diego, você impactou a minha vida. Entende? Agora, na prática, o que o Diego fez? O que esse empresário fez? Ele usou algumas competências específicas. Feedback, porque ele falou para a pessoa, mostrou para ela comportamento e atitudes que ele tem, que está afetando. Ele fez o follow-up, que é o acompanhamento, ele mostrou, ele treinou essa pessoa, não é? Ele fez uma série fez reuniões com ela. Então, são algumas competências que são competências treináveis. Tá, beleza. Show de bola, lindo. O discurso, geralmente, que às vezes a gente encontra no dia a dia do mundo empresarial, que tem abertura, que faz feedback, né? Mas e aí, na realidade, no dia a dia nosso, né, de empresário, de consultor, como que é isso, Mário? Realmente as empresas têm abertura para feedback? Se o líder está preparado, às vezes, para dar feedback, se ele sabe dar o feedback da maneira correta, acho que isso tudo é importante. Geralmente eles falam que sabem, só que quando eles conhecem na prática, a técnica... Né? Não, geralmente não. 100% das vezes eles falam que fazem feedback. Porque eles acham que feedback é dar um retorno. É só falar. Não tem nada a ver com isso.
Feedback tem um processo. E aí é uma cultura dentro da empresa que eu tenho que criar do processo de feedback. Primeiro, tem que ter técnica para isso. Né? Em geral, as pessoas não estão preparadas para o feedback. Não é à toa que muitas vezes, quando eles falam dos pontos negativos, e aí, posso falar um palavrãozinho aqui? Pode. Tá? Então, assim, em geral, as pessoas fazem o quê? É o chamado feedback. Feedback. Né? Só falam os pontos negativos. Sim. Então, o processo de feedback, ele é, eu estou falando especificamente do feedback, olha o ato falho. Eu estou falando especificamente do feedback porque ele é uma grande ferramenta de transformação das pessoas, ok? E aí o feedback poderoso é aquele que mostra o que está acontecendo claramente, por que isso está acontecendo e o que deve ser feito para gerar uma Muitas vezes ele é a solução para o problema que o liderado está, né, tendo, às vezes vamos dizer assim, algo que ele precisa ajustar, mas ninguém nunca falou, nem ele sabe. Verdade. Então, isso é muito por isso que eu né? acredito que essa parte do autodesenvolvimento, né? E ela passa por todos, né? Eu acredito que começa pela liderança, né? Pelo empresário, se conhecer melhor e depois dar essa luz para os seus colaboradores, né? Ou seja, à medida que eles vão entendendo também que, poxa, eu preciso me conhecer melhor, preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso entender o meu papel dentro da empresa. Conhecer minha equipe o bem, né? negócio começa a mudar o jogo, né? Começa a mudar o jogo. Mas é uma decisão, é uma escolha do líder fazer isso. Sim, e aí beleza. Muita gente chega até aqui, né? Muita gente que está nos ouvindo aqui talvez já chegou até esse momento. Chegar, criar um ambiente para abertura de retorno, feedback, não talvez tão técnico, mas usa. Cara, mas o desafio que eu vejo assim, principal no dia a dia, quero que você compartilhe aqui com a gente também, né? A manutenção da agenda de liderança, cara. É dolorida, né? É simples, é algo simples. Mas ao mesmo tempo é bem complexo. Mas ao mesmo tempo, pô, o cara às vezes não consegue, né? O empresário às vezes, pô, beleza, eu vou fazer quando dá. Aí não dá, nunca vai dar. Entendeu? Porque você não tem tempo. Você cria o seu tempo, né? Então, a agenda de liderança, como é que é esse desafio aí de colocar esse follow-up para funcionar, cara? Diego, perfeita a sua colocação. O que acontece? Em geral, eu nunca começo a desenvolver a competência de feedback nos empresários. Por quê? Em geral, qual é a desculpa mais utilizada pelos empresários que não dão feedback? Que não tem tempo, não é? Mas por que não tem tempo? Porque ele está apagando incêndio. Por que está apagando incêndio? Porque o funcionário não tem a competência para fazer o que deveria fazer. E por que ele não faz o que deveria fazer? Porque ele não foi treinado. Por que ele não foi treinado? Porque ele não foi feito o feedback para descobrir isso. Então, o primeiro passo é fazer uma gestão do tempo. Então, o que é a gestão do tempo? É uma ordenação de prioridades. Tá? De prioridades. Então, o que eu costumo fazer? Eu listar as tarefas e eu categorizo as tarefas de duas formas. Tarefas de líder e tarefas de gestor. Em geral, esses empresários eles são muito bons em falar de tarefas de gestor, que é lidar com os números, ver processos. E o que é tarefa de líder? São tarefas que são ligadas ao outro. Dar treinamento, acompanhar. E, em geral, quando você lista essas tarefas, a minoria dos empresários conseguem fazer isso. E aí, o que acontece? Quando você faz essa lista de tarefas, aí você vai e cria uma roda do tempo, que é o que você falou, que é onde você aloca o seu tempo. Então, por exemplo, olha, uma vez a cada 15 dias eu vou dar feedback. É o horário que eu vou dar feedback. Então, terça-feira, na parte da manhã, eu vou dar feedback, de 8 às 10. Nessa terça vai ser pro fulano e Beltrano. Na outra terça vai ser... Entendeu? Então você cria essa agenda. Então, isso que você falou da agenda é algo que você organiza com as coisas que são mais prioritárias para o líder. É legal. E eu acredito que esse aprendizado ele vai ser mútuo, né? Do time com o líder e vice-versa. Vai virando a cultura mesmo. Vai virando uma empresa, cultura né? legal. E a parte de onde chegar vai ficando. Vai clarificando. Né? Ou seja... E não é fácil, tá? Fazer uma roda do tempo é complicado. É bem o cara tem que estar preparado, né? É comportamental. Tem uma resistência. É comportamental. A pessoa até faz como se fosse um trabalho do professor. Tá, mas esses rituais, que aí eu sou muito fã de ritual, né? Tudo que tem ritual geralmente marca e... fica na cultura do negócio, né? Então, eu acredito que esses pequenos rituais, que é já saber olhar para a sua agenda de liderança, quando você vai alterar, já colocar as pessoas envolvidas, o conteúdo, ele até pode vir depois, sabe? Mas se você já tem um ritual de fazer,
meio que a coisa vai encaixando junto, né? Então, isso ajuda demais o gestor, o empresário, no dia a dia. Eu acredito que isso é um ponto bem relevante, né? Da gente ter os rituais, que é, pô, tá marcado? Cumpre, cara. Não desmarca, não. Porque parece coisa boba, vai marcar para amanhã, no mesmo horário. Mas já quebrou, sabe? Aquele ritual de ser toda terça. Sim. Porque às vezes vai ser a terça da liderança, a terça do café com o proprietário. Sei lá, enfim. Então, mas esse é o desafio, Diego, porque as pessoas até começam, mas elas voltam e tem uma tendência a voltar para o dia a dia, para a execução. A maioria dessas pessoas são executores. A maioria dos empresários, quando você olha, são executores, porque o cara começou a construir a empresa do nada. Então o cara tem esse apego a fazer a coisa acontecer. A servir o café, né? Às vezes deixar de lado para fazer a operação. Exato. A servir o fazer café. Funcionar. Fazer funcionar, não é? Mas você falou um negócio interessante, que é desse ritual e do quanto que as pequenas conquistas automotivam, não é, o líder e o time. Um cliente, recentemente, eu ensinei uma técnica extremamente fácil, que é como fazer reunião eficaz. Gente, extremamente fácil. Ela é tão fácil que eu fico até com vergonha de ensinar de tão fácil que ela é. Mas as pessoas não fazem. E aí esse líder foi e usou a técnica, não é, com o time dele. E aí na semana seguinte, qual que é o método? Eu fui, dei o conceito para ele, que é fácil, mas não usa. E aí dei a ferramenta. Eu falei, agora você faz, na semana seguinte eu volto e você vai me falar como foi. Como que foi? Quando eu cheguei, o cara tava todo empolgado, ele não conseguia nem respirar. Ele falou assim, Mário, você não acredita. O negócio foi muito impressionante, porque as pessoas falaram, e aí ele foi falando e não parava de falar. Eu só assim, adoro quando eu vejo isso. Extremamente metódica, assim, sistemática, a gente ficou impressionado. Muito impressionado. Não, a evolução. Dá um spoiler pra gente aí dessa técnica que você deu para o empresário, ele já pegar um pouquinho. Dá essa dica aí, dá um pouquinho. Reunião eficaz. Isso, fala um pouquinho pra gente. É um aprendizado que você que está nos assistindo pode aplicar amanhã lá no seu negócio. Às vezes o empresário ficou ali curioso, como é que fala um pouquinho? Bom, mas eu vou falar a dica e já mando o Pix pra pessoa. Tô brincando, essa de graça. Tá? É só uma pílula, que é o objetivo do podcast, porque isso pode. Muito bem, fala pra gente. Cara, extremamente simples. Então, em geral, nas reuniões, né, por que elas são ineficazes? Porque elas demandam muitas horas. As pessoas gastam 4, 5 horas numa reunião que, no fim das contas, não resolve nada, não trata nada. Então, o que essa reunião faz? E um negócio interessante que eu escuto muito do empresário é falar assim, mas eu peço as pessoas para participar, e eu pergunto, e ninguém dá opinião. Porque o cara, ele literalmente pega a Nayara e fala assim, ô Nayara, sobre esse assunto, o que você acha? A Nayara fica assim, não sei desse assunto, não estou preparado. Não estou preparado para isso. Pra aquele assunto. Isso é o que 9 entre 10 empresários e líderes fazem. Tá? Porque eles vão despreparados para a reunião. Então, quando você vai numa reunião que tem pauta, você manda com antecedência para as pessoas do time, fala assim, olha... Já tá as dicas aí, viu, gente? Isso é dica. Então você manda lá, olha, segunda-feira reunião para tratar do tema tal. Está convocado pessoa tal. Isso. Gentileza trazer os relatórios tal e cada um vai trazer uma ideia sobre como solucionar esse problema. Ponto. Aí você chega na reunião, aí o desafio é a condução da reunião. Não é? Então... Você vai mediar ali. Hoje tem o jogo do Cabuloso, por exemplo, do Cruzeiro, então provavelmente amanhã nas reuniões as pessoas vão falar do Cruzeiro, o quanto que ele é excepcional, não é? Com certeza. Então, aí o que acontece? As pessoas vão perder o tempo. Então a pessoa que estiver conduzindo a reunião tem que voltar. Ó, depois vamos falar de futebol, nós vamos pro boteco, depois tomamos um. Aqui não. É? Direcionar a pauta para aquilo que realmente vai falar. Perfeito, era direcionar a pauta. Então você mantém aquela pauta, não é? Para as pessoas, e aí você conduz, pessoal, vamos lá, um dos problemas que nós elencamos, eu pedi para vocês trazerem as ideias, e aí cada um vai trazer as ideias, não é? Óbvio, as pessoas, porque você já alertou as pessoas sobre isso, elas estão preparadas para isso, ok? E se não estiver preparada, ela vai ser objeto de um feedback depois, falar assim, olha, você tinha uma reunião, uma pauta, e você não se posicionou, exatamente. Não falou. E o que é mais importante, você tá no processo da reunião, e aí saem algumas ideias. Então você cria ali um plano de ação, que pode ser um 5W2H, por exemplo, uma ferramenta. Esse plano de ação é o que cada um vai ter que fazer. E o mais interessante, na próxima reunião, eu começo com o plano de ação. E falo assim, olha, na reunião passada ficou acordado que a Nayara tinha que fazer isso. Vamos lá, Nayara. Perfeito. Como que tá? Isso. Não é? E aí você torna a reunião mais eficaz. Perfeito. Valeu a dica? Muito Valeu. top, muito simples, boa, sem viu? dúvida.
Eu tenho certeza Tem que se muita você assertividade. colocar em prática, você vai ter resultado. A base da consultoria tá aí. É verdade. Não é? É a base, Muito é a bem. pauta de reunião, a ata de Aham. reunião, sem dúvida nenhuma, é muito Plano de importante. ação. E principalmente o plano de Plano de ação ação. super eficiente, né, Sim. Mário? Muito bem. Nós Você estamos falou no- de 2 pilares. Exatamente. Você tá achando que eu Nós esqueci? já estamos curiosos para saber o terceiro não pilar. esqueci, não. Vai lá, terceiro pilar. Então, o segundo pilar. Agora, o terceiro pilar. Sim. Então, o primeiro pilar é gestão de si. O Gestão segundo de si. pilar é liderar pessoas, Perfeito. que tem a ver com as competências que eu desenvolvo. O terceiro pilar é o pilar, eu vou chamar de principal, é o pilar pela qual o empresário chama o consultor. Ele chama o consultor porque tem uma dor, por exemplo, ele quer vender mais, ele quer. Então, ele Desenvolver chama o equipe. consultor para isso. Então, o consultor em geral chega e entrega aquilo. O que eu faço? Esse é o meu terceiro pilar. Eu só vou falar de vendas depois que estiver claro, porque às vezes o cara não vende mais porque é um problema da liderança. Não sabe comunicar, não sabe Sim. criar metas. Entende? Envolver o time. Não sabe envolver o time. Então, Sim. depois que você fez os 2 primeiros pilares, você vai no terceiro pilar, que é liderar negócios. Liderar negócios é você conhecer sobre os temas do seu negócio. Por exemplo, eu coordeno o MBA em Gestão de Clínicas e Consultórios na PUC. E aí, tem lá um médico, vários médicos, odontólogos, profissionais da área de saúde de uma forma geral. Eles não dominam do negócio. Não é? Então, Sim, eles vão... são São técnicos. Então ele tem que entender do negócio, mesmo que ele não vá aplicar aquilo na prática. Porque se ele tiver que contratar um gestor para a clínica ou para o consultório dele, ele entende do que as pessoas estão falando. Então o terceiro pilar é liderar negócios. Ok. E algo interessante quando a gente analisa, né, a maioria dos empresários, eles começam pela técnica. Ou seja, eles são uma referência a algum assunto, não é isso? E depois ele se depara com 2 outros grandes fatores que ele precisa achar dentro dele ali, que é o lado administrador e o lado empreendedor. Exato. E aí a galera que vem dessa parte técnica, né, ela tem uma dificuldade tremenda às vezes de conseguir desenvolver a ponto de deixar o negócio mais fluido. E aí às vezes é onde é legal o sócio, né? Às vezes um bom gestor contigo para fazer Tem esses esse equilíbrio, papéis, né? Legal. Então, às vezes, o empresário precisa, principalmente quando a pessoa é muito técnica, desse contraponto, dessa pessoa que vai fazer esse outro papel, né? De empreender e também de administrar. E isso é interessante o que você está falando, porque eu estava com um outro cliente recentemente, e aí, o que aconteceu? Nós detectamos que ele tinha um potencial de dobrar o faturamento dele em um período de tempo, ok? Só que, para ele fazer isso, ele tinha que focar a energia dele na estratégia do negócio. E ele estava muito focado na execução. Um negócio que já é grande. Ele estava muito focado na execução. Então, eu mostrei, através da gestão de si, que o perfil dele era executor. E falei assim, olha, você precisa trabalhar. E aí, foi só fazer esse processo da roda do tempo e colocar o tempo que ele tinha que dedicar para novos negócios. Em uma semana, ele já trouxe à tona 2 novos projetos do negócio dele e começou a colocar em prática esse negócio. Que gerou vendas, que gerou resultados. Que era o que ele precisava. Que era o que ele precisava. Mas por que ele não fazia? Porque, em geral, as pessoas têm um sentimento, elas não entendem. E isso é o papel do consultor. Pegar aquela pontinha do fio e organizar, ressignificar todos aqueles sentimentos. Que aquela angústia que ele tem, na verdade, e muitos empresários têm essa angústia, que é o seguinte: eu trabalho muito, mas tenho poucos resultados. Eu trabalho muito, mas sou pouco eficiente. Eu tomei muitas decisões, mas sabe, essa coisa que... Sabe quando você vai embora para casa, trabalhei demais, mas fiz pouco no dia? Não produziu, né? Não estava ali focado nas prioridades dele, do que realmente impacta o negócio dele. Exato. Ele não está ainda conectado, ele acha que está, mas não está conectado com o negócio, né? E nós estamos falando de empresários muito bons, de empresários que têm negócios milionários. Não estou falando de empresário, eu não estou desmerecendo. Não é só, essa dor não é só de quem começa. Não, de quem está no meio. Alguma. Quem está lá em Porque, cima. inclusive, isso é interessante, quando você faz um processo, e aí eu lembro de um outro cliente, quando ele me contratava um tempo atrás, ele faturava em média 100 mil reais por mês. Aí, dos últimos 3 anos, ele foi evoluindo o faturamento dele, e hoje ele fatura em média 450 mil reais por mês, mantendo a mesma margem. Então, todos os anos, ele tem uma série de dor de desenvolver competência. Tem 2 tipos de dor. A primeira dor é quando você tem um problema e não sabe o que está acontecendo. A segunda dor é quando você tem um problema,
sabe o que está acontecendo, mas você não tem a competência. Aí você vai desenvolver a sua competência e o contrata. E busca E aí ajuda. É uma dor. Mas é uma dor boa, vamos dizer assim. Entendeu? Então o que eu quero mostrar? Que no nível de 100 mil, ele tinha dores e desafios que ele resolveu. Aí ele passou para 200, por exemplo. E aí ele teve outras dores, porque ele teve que ampliar recursos. Aí passou para 300, aí ele tem outras dores. Está em constante evolução, precisa estar em constante. Resumindo, empresário, vai doer. Sempre. Mas tem como resolver, importante. A gente também é empresário, né? Então a gente sabe que a dor existe, mas ela, bem direcionada, ela cura. Mas vamos ela te liberta. É a dor. Isso é importante entender. O que é a dor? A dor é quando você sai da zona de conforto. Quando só tem um lugar que não dói, é a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Você faz todos os dias as mesmas coisas. Aí não dói, cara. Não dói. Mas você não cresce. Então todos os dias você faz a mesma coisa. Mas você entende que aí acaba que não crescer passa a ser a dor depois disso tudo? Perfeito. Só que é uma dor que aí a pessoa, como é que eu saio disso? Ele acostuma com a dor. O problema é quando ele acostuma com a dor. Exatamente. Aí tá o grande problema. Aí que é o problema. Aí, meu amigo, sinto muito. Tem gente preocupando aí com como tirar seu cliente de você, né? De como vender mais, de como ser o líder de mercado no seu segmento, enfim. Muito bem, e o quarto pilar? O quarto pilar, esse quarto pilar ele é muito especial, porque pilar 1, então, é gestão de si. O pilar 2 é liderar pessoas, o pilar 3 é liderar negócios, e o quarto pilar é liderar mudanças. E o que significa liderar? Não tem técnicas para liderar mudanças. Quando você consegue fazer os 3 pilares, naturalmente você vai ter tempo e energia para o processo de mudança da sua empresa. Você vai ter tempo, por exemplo, para fazer benchmarking, para visitar concorrentes, você vai ter tempo para ler, você vai ter tempo para entender para onde o seu mercado está indo. E aí você antecipa as mudanças. O que significa antecipar a mudança? Você sabe que daqui a 5 anos sua empresa tem que estar ali, daqui a 3 anos aqui, daqui a 2 anos aqui. Então, que tipo de profissional você precisa ter na sua empresa daqui a 5 anos, por exemplo? E aí você começa o processo de reestruturação. E esse é o quarto pilar, que é liderar mudanças. Isso aí. E aí é onde entram os projetos de implementação, né? Ou seja, o que você precisa fazer agora para ter aquele resultado, aquela mudança necessária no tempo que você administrar a mudança, programou. Legal. Correto? Show de bola. E aí você começa a ver que tudo é muito cíclico, não é? Você resolve uma dor agora e aí você pega empresas que vão crescendo, não é? Então existe um ciclo de desenvolvimento. A gente chama de evolução e revolução. A evolução é quando a empresa vai crescendo, vai gerando mudanças muito naturalmente. A revolução é quando essa mudança, ela muda o status quo. Você pode estar mudando de negócio, você pode estar com novos segmentos, isso tudo gera uma revolução na empresa. Ou seja, a solução que você deu para aquele problema revolucionou a sua empresa. E é constante. É constante. Eu gosto muito da curva S, curva de vida. Que é assim. Fala pra nós, gente, né? Como é que funciona essa curva? Curva F esse é um gráfico onde você tem a fase de nascimento, depois você passa pelo crescimento, você chega na maturidade e a tendência natural de qualquer negócio, declínio. E aí, qual que é a grande questão disso? Em cada fase você tem sentimentos, comportamentos, emoções envolvidas. Verdade. Você tem resultados, então você tem resultado e tempo dentro desse gráfico. E aí o que acontece? No crescimento tá todo mundo com sentimento de conquistador, não é isso? Que vai arrebentar, que vai chegar, ganhar mercado, vai faturar. Super beleza, otimista, show de bola, começou a crescer. Esse sentimento aumenta ainda mais. Só que muita gente, muito empresário fica displicente nesse momento do crescimento. E aí ele esquece que ele precisa continuar crescendo. E aí ele às vezes não faz aquela reserva técnica, enfim. E o negócio dele precisa ter uma alta depreciação, ou ele quer montar uma nova unidade, ele não aproveita esse momento de crescimento para fazer essa estruturação. Ele chega na maturidade. Só quando você chega na maturidade, amigo, provavelmente tem muita gente chegando junto. É verdade. Não é? E na maturidade é desafiador porque você acha que você conquistou o topo. Então você tem aquele sentimento de invencibilidade, sabe? De que, pô, se eu cheguei até aqui, você vai questionar meu resultado? Não é isso? Aí, meu amigo, você tá fadado para acabar, logo, logo. Porque na maturidade, você já tem que estar preparado. Não é ali, às vezes, que você vai ter tempo para preparar.
Porque o declínio é a próxima fase. E isso fase. é interessante porque na maturidade, quando você vê, por exemplo, que eu posso estar falando de uma empresa ou de um produto. Sim. Você, dependendo da estratégia que você usar, você dá uma sobrevida para aquela empresa ou aquele produto. Exato. Essa curva é usada, inclusive, também para análise de produto. E aí, quando você está no declínio, qual que é o sentimento do time, o seu? Pô, vou pôr dinheiro nesse negócio, caindo? Ou seja, então você vai cair. Né? Então a oportunidade, a janela de oportunidade que o empresário tem é no crescimento da maturidade, estourando na maturidade, né? Enfim, então é muito interessante, né? A gente entender um pouco mais de ferramentas simples, né? É isso. Para poder te dar essa clareza de usar um método de 4 pilares, né? No seu dia a dia. E, enfim, meu amigo. E o importante, só para concluir isso que você falou dessa curva, né? Sim. Que é cada curva dessa, cada etapa dessa é um ciclo que exige novas competências. E o legal é que muitas vezes existe uma miopia do empresário. Ele olha, ele acha que ele é super-herói. Porque ele chegou aqui, ele é foda. E, de fato, ele construiu um negócio, um império, às vezes. Só que as competências que ele precisou, que ele usou para poder chegar onde ele está, não necessariamente serão as mesmas competências. Aliás, provavelmente não serão as mesmas competências. Teria que desenvolver novas. Sim. Não é? Sim. E aí é um novo ciclo que ele vai ter que entrar. E que às vezes isso vai chegar num momento, principalmente das empresas mais maduras, né? De fazer uma sucessão, de treinar os seus backups, né? Ou passar a administração da empresa para uma administração profissional. E às vezes a pessoa não está enxergando esse momento. Que talvez seria esse novo salto que você vai dar de curva S e que lá na frente você teria que fazer esse novo salto e, enfim, sucessivamente para a sobrevida da empresa. Diego, você vai perfeito você está falando, porque assim, o que é importante entender? Tudo se trata de processo. Eu brinco que eu sou o tarado do método e do processo. Tudo tem método. Então, e muitas vezes esse empresário vai entender que, e aí que é legal, quando você faz, e aí, vamos voltar lá para o pilar 1, que é a gestão de si. Você entende o seu perfil. E aí você olha para o seu sócio, tem um perfil completamente diferente. Você olha para o seu time, vários perfis completamente diferentes, antagônicos. Isso pode representar duas coisas. Uma, conflito, porque as pessoas não sabem interagir, ou sinergia, desde que você consiga conectar todas essas pessoas. E isso é legal, porque o time vai crescendo, a empresa vai crescendo, você passa a usar as pessoas no processo de crescimento. E aí o líder deixa de ser o centralizador e começa a delegar para as pessoas. A delegação é importantíssima, né, Mário? É fundamental, mas também é um método, é um processo. De delegar. Legal, né? Atividades de dono é uma grande ferramenta, porque às vezes né? O dono quer muito centralizador, ele não quer delegar, ele quer fazer tudo, guardar para ele. Para não delargar, né? Para não delargar e tal. E aí não vai acontecer, porque muita gente tem a experiência do ato de delegar não fazendo de forma técnica, de uma forma delargando. Cara, resolve aí, e pronto, sem dar direcionamento, sem preparar o colaborador. Mas a gente precisa entender por que isso acontece. Porque senão a gente vai romantizar e achar que o cara que centraliza, ele é mau. Não tem nada a ver com o mal. Ele é um cara que começou, que os negócios começam pequenos e o cara pega no chifre do boi. Aí ele começa a crescer e ele começa a levar a tarefa que ele fazia. E ele faz muito bem isso. Aí, como ele não tem tempo dele para treinar as pessoas... Ele acredita que não tem. Ele acredita que não tem tempo. De fato, ele não tem porque não delega. É a crença dele. Essa coisa de crença. E o que acontece? Ele passa assim, quem quer, faz. Quem não quer, manda. Não é isso? Algumas das crenças que o cara tem? Então, assim, o funcionário dele não consegue fazer tão bem quanto ele, então ele faz. Só que ele vai começar a acumular um monte de coisas que não são dele. Então, por isso que ele muitas vezes não delega. Um dos relatórios que a gente gosta de fazer é a atividade de dono, ou seja, para a gente identificar o momento atual, isso é fundamental. E a partir dela, às vezes a gente cria as atividades que dá para ser delegáveis, sabe? Então, deixa claro para ele ali, né? O que dessas atividades é de fácil delegação, que é muito operacional, eu consigo delegar, porque tem um processo muito bem definido da empresa, do que é mais tático, que eu preciso me programar, treinar e tal, a pessoa, e do que realmente eu não vou delegar, cara. É a minha atividade de excelência, o que eu faço bem, que eu agrego valor pro meu negócio. Verdade. Então tem um método bacana, que depois a gente pode falar sobre ele, viu, gente? Sobre a atividade de dono e como delegar, que é fantástico. Vai ser no nosso próximo bate-papo, né, Mário? Muito legal. Que hoje eu acredito que a gente explorou bastante aqui esse assunto, né, Nai? Gabi, curtiu aí? Foi deu ótimo. Pra passar um pouquinho pra galera aí? Quem quiser, mas tem que contratar o Mário, né? Pra dar uma Gabi, alavancada. Manda aí Gente, o ela tá falando Instagram. isso, sabe por quê? Porque eu já cobrei dela os resultados de venda, viu? Então, nós vamos Trabalhar com liderança aí. consultor é fogo. Manda o Instagram aí. Mário pra Bens galera. Consultor. Muito isso bem. aí. LinkedIn,
Mário Bens. Segue ele aí, pessoal. A Segue Mário essa que vem turma para aí. bem. Mas eu tenho uma pergunta que eu, assim, na verdade, é uma pergunta até relativamente importante nesse processo. Esse podcast vai passar no Fantástico? Vai. Porque eu tenho que avisar minha mãe. Sim, né? avisa vai, ela para vai. fazer pipoca, reunir a Fantástico família. Mundo de Bob. Muito Gente, bem. obrigado pela presença. Agradecer vocês, foi show Fantástico. de Eu bola. que agradeço o Papo convite. maravilhoso. Pode contar comigo sempre que você precisar. Né? Pagando bem que mal tem, né? Muito bem, Obrigado, isso aí. Valeu, Gabi. Muito obrigada, turma. Até mais. Gostou? Turma, Pode continuar. Gostou do conteúdo? Ativa o sininho, compartilhe com os amigos isso aí. e segue a turma aí na rede social, É isso Papo de aí. Empresário. Galera, e tem lá, Papo Empresário, né? No Instagram. Instagram, sim. Depois segue a gente lá, bota o dedo aí na inscrever para Isso. poder receber mais Acompanhe conteúdos nossos como conteúdos. esse, né, Nath? Isso aí. Então tá, Muito um abraço. bem. Até mais. Até a próxima. Abraço.